Algebricando, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela introdução que nós fizemos com relação a expressões algébricas. Bora rodar a vinheta? Ok, meu nome é Cris Lúcia e eu sou professora da família Algebricando. Como vocês viram na vinheta, nós vamos conversar sobre redução de expressões algébricas. É assim, se você não viu ou precisa fazer uma revisão, eu vou deixar aqui em cima um card que vai te levar para o nosso vídeo introdutório. Lá você consegue saber quais são os princípios dentro do processo de expressão algébrica. Se for o caso, vai até lá, assiste e volta aqui para conversar com a gente, ok? Beleza, continuando. Dentro do processo de redução algébrica, alguns passos nós temos que reconhecer, certo? Primeiro passo dentro desse processo é reconhecer que nós estamos trabalhando com uma expressão algébrica. Então, para lembrar, expressão algébrica, letras e números ou somente letras. Após o reconhecimento de que estamos trabalhando com uma expressão algébrica, nós temos que reconhecer os termos semelhantes. E quando a gente fala de termo semelhante dentro do processo da expressão algébrica, nós estamos falando especificamente da parte literal. Próximo passo para esse processo de redução é efetuar o cálculo com os números que acompanham essas letras, que são semelhantes. Dentro do processo de termos semelhantes, às vezes a gente se perde. Então, vou fazer uma analogia dentro de uma coisa que é conhecida de vocês, tá ok? Por exemplo, você vai até um supermercado ou até uma feira e compra lá uma quantidade de bananas, uma quantidade de maçãs ou uma quantidade de morangos. E não importa, tá, galera, a quantidade de produtos que você vai comprar, certo? Não importa também se você vai picar esses produtos ou se em algum momento você vai colocar eles lá numa salada de fruta, reuni-los todos, tudo bem? O importante é entender que, independente do que você faça ou da quantidade, banana continua sendo sempre banana, maçã continua sendo sempre maçã e morango continua sempre morango. Ou seja, o produto não perde a sua especificidade, ou seja, não perde a sua característica principal. Só que assim, quando eu estou fazendo as compras, algumas coisas a gente tem que respeitar. Por exemplo, lembra que a gente conversou sobre cupom fiscal e como eles são idealizados dentro do processo do Excel? Para isso a gente precisa trabalhar de uma outra forma. Olha só. Aqui nós temos uma quantidade específica de bananas, no caso aqui 15 bananas. É claro, na hora que você está lá no caixa, na hora que você vai passar com o operador de forma alguma vai colocar para você um processo do seguinte, ele vai pegar e escrever lá 3 bananas, mais 3 bananas, mais 3 bananas e assim sucessivamente. Não é isso que vai acontecer. Lembra? Para trabalhar cupom fiscal e para trabalhar as questões do caixa, a gente trabalha as questões algébricas. Então, primeiro a gente tem que trabalhar e transformar esses produtos em processo algébrico. Por exemplo, nós podemos pegar as bananas e colocar para elas a letra B. Para os morangos, colocar a letra MO. E para as maçãs, colocar a letra M. Ou seja, eu dentro do processo consegui colocar uma simbologia para esses elementos, ok? Vamos dizer que a gente compra lá as 15 bananas. Então, se eu comprar 15 bananas, eu vou comprar 15 vezes o valor de cada banana, ou seja, 15 vezes o B. Se eu comprar, por exemplo, 10 morangos, então eu vou comprar 10 vezes a quantidade de morangos, o valor de cada um, ou seja, MO. Se eu comprar 5 maçãs, por exemplo, então eu tenho 5 vezes o M, ou seja, vezes a quantidade o valor de cada maçã. Na hora de fechar o seu cupom, olha como é que fica o total da sua compra. Você compra 15 bananas, mais 10 morangos, mais 5 maçãs. Olha só o que aconteceu. Nós fizemos a representação algébrica desta compra, sem todos os produtos perderem a sua especificidade, ok? O que nós sabemos aqui? É claro, para fechar a sua compra, você vai ter que transformar essa parte literal, ou seja, vai ter que transformar essas variáveis
em números para poder dar o resultado final da sua compra, ok? Mas, querendo ou não, mesmo transformando em número, o seu produto não perde a sua especificidade. Outro processo que é sempre muito usado a questão algébrica são os processos geométricos. Por exemplo, aqui a gente tem um retângulo. Seu retângulo tem suas medidas específicas. Eu posso dizer que esta medida do retângulo aqui, ó, vale y, e que essa medida aqui, ó, vale x. Se eu estou falando de cálculo de perímetro, ou seja, a soma dos lados dessa figura, o que vai acontecer? Eu vou ter que somar y mais x. Percebe que mesmo eu somando y mais x, ele não perde a sua especificidade, ou seja, as suas medidas que são diferentes. Só que como nós estamos falando de um polígono fechado, certo? Aqui nós temos que fazer a soma dos seus outros dois lados. E se esse lado vale y, esse também vale y. Se esse lado aqui vale x, esse também vale x. Então eu vou ter a soma de mais um lado y e mais um lado x. Reconhecimento. Eu reconheço que isso aqui é uma expressão algébrica e eu posso reduzir. Posso reduzir de que forma? Unindo seus termos semelhantes. E aí a gente vai olhar. Nós estamos trabalhando com uma adição. Então, quantas vezes aparece para mim o y? 2 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes o meu y, mais quantas vezes aparece o meu x? Mais 2 vezes o meu x. A minha expressão continua mantendo a sua característica. A gente não soma em separado, tá? Toda expressão que a gente pega, a gente mantém a característica dela. Vamos ver se a gente conseguiu entender isso? Vamos subir aqui para mais um exemplo clássico. Olha só. Aqui o que nós temos? Nós temos o 7x e esse 7 ele está acompanhado com x elevado ao quadrado. E nós temos outro semelhante a esse, que é quem? O 2x ao quadrado, ok? Nós temos esse menos 2x que é aqui sozinho, olha, não aparece mais ninguém aqui que seja semelhante a ele. Agora, aqui aparece o 5 e o 3, que são denominados termos independentes. O que a gente vai fazer? Agrupar os termos semelhantes para poder melhorar aqui o visual para nós. Olha lá, 7x ao quadrado e menos 2x ao quadrado. Eles são termos semelhantes, então eu agrupei eles aqui. Olha lá o 2x. O menos 2x, ele é um único termo. Não tem outro semelhante. Vamos só copiar ele aqui, dando continuidade à nossa expressão. Aqui nós temos o elemento 5 e o 3, todos dentro da mesma expressão, ok? Aqui, fazendo a redução, a gente mantém. Vamos pensar aqui, ó, que esse x ao quadrado é as nossas bananas. Vou manter as minhas bananas. Agora eu tenho 7 menos 2, 5 bananas. Vamos pensar que isso aqui são os nossos morangos. Opa, só tenho os morangos aqui, menos 2 morangos. Aqui, vamos pensar que são as nossas maçãs. Tinha 5, tirei 3, fiquei com 2. Olha lá, mantive a especificidade de cada elemento fazendo o cálculo de redução. Opa, quando eu olho aqui, ó, eu não consigo reduzir mais. Eu só consigo fazer o que agora com essa expressão algébrica? Se o exercício me fornecer o quanto vale a letra, eu consigo transformar isso em número e finalizar o cálculo. Mas eu já tenho que subentender que isso aqui é o resultado do meu cálculo quando eu falo de redução de expressão algébrica. Tudo bem? Vamos fazer um resumo rápido para ver se a gente conseguiu gravar tudo? Ok. Dentro do nosso resumo, nós temos que reconhecer primeiro que nós estamos trabalhando com uma expressão algébrica e reconhecer a semelhança entre os seus termos. Lembrando que os termos são semelhantes na parte literal. Agrupar. É sempre bom agrupar os termos semelhantes antes de fazer o cálculo, porque facilita o visual. É claro, se você conseguir realizar o cálculo sem agrupamento, não tem problema. Próximo, efetuar o cálculo com os números que acompanham esses termos semelhantes, fazendo o cálculo de adição ou subtração. Galera, muitas coisas podem ser realizadas com o processo de expressão algébrica e redução. Hoje nós conversamos sobre adição e subtração. Como eu disse, esse processo ele tem que ser realizado aos poucos. Então a gente vai gravar mais vídeos dando mais continuidade. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá. Para você que é inscrito, ativa o sininho para que você consiga receber a notificação dos próximos vídeos. E eu espero vocês na próxima aula. Forte abraço, família Algebricando!